E eu gostaria de... Glória a Deus. Eu queria que você abrisse Jeremias 33:3. Diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra do Senhor fala que quando nós o buscamos, Ele se revela para nós. Quando nós invocamos a presença do Senhor, Ele traz uma revelação. Ele anuncia coisas novas sobre nós. Ele traz aquilo que está escondido, aquilo que está no oculto. E você que chegou aqui nesta manhã, você chegou porque você quer mais de Deus, amém? Quantos querem mais de Deus? E a minha pergunta é: por que tu choras? Tenho feito essa pergunta, fiz essa pergunta na sexta-feira. E nesta manhã eu gostaria de perguntar a você: então por que choras? Por que choras, homem? Por que chora, mulher? O Senhor está neste lugar. Nós temos um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que tem um oculto para revelar na sua vida, na sua casa, coisas que você ainda não sabe. Talvez se eu fosse olhar, quando eu me converti aos 12 anos, eu jamais saberia do meu futuro. Jamais saberia tudo o que Deus fez na minha vida, né? Amanhã eu completo mais um ano de vida. 47 anos. E graças a Deus, né? Muito bem vividos. Pastora, a senhora nunca chorou muitas vezes? Já chorei mais, agora eu choro menos. Mas eu já chorei muito. Mas também já me alegrei muito em Deus. Quando nós choramos, mas choramos diante do Senhor, nós podemos experimentar da revelação dEle. Podemos experimentar do oculto, sabe, do impossível. Podemos ver o impossível acontecendo nas nossas vidas. Uma certa pessoa falou para mim assim: você tem uma unção de milagres. Eu falei: eu recebo, porque quando você abre essa boca, o milagre acontece. Deus libera um milagre através da sua vida. Eu recebo isso em nome de Jesus. Eu recebo essa unção de milagres. E é verdade, já vivi muitos milagres na minha vida. E também já profetizei muitos milagres. Mas, pastora, a senhora nunca chorou? Só viveu milagres na sua vida? Não. A palavra de Deus fala lá no Salmo 126. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. É necessário passar também pelo tempo de choro. Vamos viver tempos de choro. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E nós precisamos saber o tempo de chorar, mas o tempo também de parar de chorar. Porque às vezes estamos chorando e o tempo de chorar já acabou. Já é outro tempo que você está vivendo na sua vida. E você ainda continua chorando. E o Senhor já trouxe resposta. E o Senhor já começou a agir. E o Senhor já respondeu a sua petição. Mas você continua chorando. E o Senhor pergunta: por que tu choras? E isso aconteceu com uma mulher na Bíblia. Maria estava chorando. Mas ela estava chorando diante da ressurreição. Ela estava chorando diante do milagre. Ela estava chorando e ela não sabia. Jesus estava ali naquele sepulcro. Jesus estava ali no lugar da dor dela. Ali naquele túmulo. Jesus já tinha ressuscitado, mas ela continuava chorando. Talvez você que está aqui nesta manhã, o Senhor já começou a agir. E você ainda não percebeu. Essa manhã é manhã de você enxugar as tuas lágrimas
levantar a sua cabeça e seguir dentro daquilo que o Senhor te chamou. Seguir em direção aos teus sonhos, seguir diante dos sonhos que Deus colocou no seu coração, seguir no seu chamado, seguir para os propósitos, para o oculto, para as coisas grandes que nós não sabemos. Conforme a palavra de Deus fala, invoca-me e eu responderei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nós não sabemos. Fala para o teu irmão, tu não sabe de nada. Para de chorar porque tu não sabe de nada. Por isso é que nós temos que orar. Porque quando nós oramos, o que acontece? A canção já fala, né? Nair já fala. Deus se revela, e Ele revela mesmo. E Ele mostra. Você vê o que ninguém vê. Você escuta o que ninguém está escutando. Você olha para o seu problema e você diz, não é isso aqui não. Não é isso que eu estou vendo. E você abre a sua boca para profetizar, porque Ezequiel, quando ele viu, ele passou, o Senhor falou, vai lá, olha esses ossos secos. Esses ossos secos podem viver, Ezequiel? E ele falou, Senhor, tu sabes. Não queria dizer, né? Tu sabes, Senhor. Muitas vezes nós olhamos a situação e falamos, Senhor, tu sabes. Só tu sabes se o Senhor vai mudar ou se o Senhor não vai mudar. Mas o Senhor falou para Ezequiel assim, abre a sua boca e profetiza sobre esse vale de ossos secos. E então ele obedeceu, ele abriu os seus lábios e falou, ossos secos se levantem. E a palavra de Deus diz que um exército muito numeroso se levantou. Deus ele faz, mas Deus ele quer também a nossa participação. Deus ele quer também o agir dele em nós e através de nós. Maria estava chorando. Maria estava se lamentando. Ela tinha acabado de passar por um momento de muita dor, ao ver o seu Senhor sendo crucificado naquela cruz. Aquele que me amou, aquele que me libertou, aquele que perdoou os meus pecados, acabou tudo. E agora, como será a minha vida? Muitas vezes estamos assim como Maria, chorando e pensando, meu Deus, acabou. E agora, como será a minha vida? Eu não sei como será meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, Ele sempre tem uma resposta. Ele sempre tem um milagre. Ele sempre tem algo para fazer. Uma surpresa. O Senhor é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que nos surpreende todos os dias. Maria estava chorando. E Jesus falou, por que tu choras, mulher? Lá em João 20:15, Maria, Jesus não estava mais morto. Ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha se levantado e ele estava naquele lugar. Ele já tinha aparecido para Maria. E quantas vezes as nossas lágrimas, elas não nos deixam enxergar o nosso futuro, nem o nosso presente. Não nos deixa enxergar tudo que o Senhor está fazendo. E você ainda continua naquela depressão, naquela tristeza, naquela choração, naquela dor, quando já passou. Fala para sua irmã e seu irmão, já passou, já acabou. O Senhor está fazendo, Ele está agindo. Se você já orou, se você invocou, se você clamou, entrega para o Senhor nesta manhã. Porque você chora, entrega para Ele. Quantas vezes estamos chorando por uma causa que para nós já está perdida. E nós olhamos essa causa, já acabou. Assim como Maria olhou, acabou, ele morreu, tiraram ele da cruz.
acabou. E então, aquela causa para Maria parecia estar totalmente perdida, mas não estava perdida. E quantas vezes estamos chorando por aquele sonho, por aquela situação que achamos não deu certo, por aquele filho que se afastou dos caminhos do Senhor, por aquele marido que se afastou, aquela esposa que se esfriou, aquela família que se dilacerou, a saúde talvez que você veja e fala, minha saúde está por um fio. Mas o Senhor, se Ele está nesse negócio, Ele pode ressuscitar, Ele pode mudar a sua história. Não existe causa perdida para o Senhor, para Deus não há impossibilidades. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis. Quantas vezes já vivi impossibilidades na minha vida, e eu olhava e falava, agora realmente não há como. E Deus dizia, assim, porque para mim não há impossível. Quantas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e estamos num deserto e pensamos, meu Deus, isso não acaba. Mas o Senhor te diz, acaba na minha hora, acaba no meu tempo. Lucas 1:37 vai dizer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Há promessas de Deus para a sua vida. Há promessas de Deus para a sua casa. Há promessas de Deus na sua vida, no seu futuro, jovem. Não desista dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles podem morrer. Quantas vezes olhamos e pensamos, não dá para mim. Talvez é o seu coração que chegou aqui nesta manhã dilacerado, angustiado, ferido por uma palavra que você recebeu. E você pensa, esse relacionamento acabou. Talvez pais contra filhos, filhos contra os pais, marido e mulher. Deus, Ele é poderoso para mudar a sorte. Deus é poderoso para restituir, para fazer o milagre que você precisa, para trazer o impossível, fazer o impossível acontecer. As nossas lágrimas, muitas vezes, elas embaçam a nossa visão, embaçam o nosso olhar. E nós não conseguimos enxergar o nosso futuro. Não conseguimos enxergar o agir de Deus. Ele está agindo na sua casa. Ele está agindo na sua vida. Ele está agindo no seu futuro. Talvez você olhe para a sua vida financeira e você pensa, meu Deus, mês de agosto, não estou conseguindo enxergar todos aqueles projetos que eu tinha feito para o ano de 2026. Cheguei no mês de agosto, não deu certo. Talvez você não consiga enxergar, mas nesta manhã o Senhor deseja enxugar as tuas lágrimas. O Senhor deseja desembaçar o seu olhar. Ele deseja falar contigo, te despertar e te dizer, eu estou aqui. Ele nos chama pelo seu nome. Ele te chama pelo nome. Quantas vezes Ele nos chama para enxergar que Ele está presente. Ele nos faz despertar. Porque o nosso choro, nossas emoções, nossa tristeza, nossa angústia, muitas vezes não estão nos deixando avançar na nossa fé, está atrapalhando a nossa fé de avançar, de alcançar a promessa que Ele tem para nós, de alcançar o impossível. Maria, ela estava chorando ali naquele sepulcro. Maria, ela não conseguia enxergar. Maria, ela estava atordoada. E ela estava onde colocaram o meu Senhor. Porque tiraram o corpo do meu Senhor. E ali era o próprio Senhor que estava falando com ela.
Quando ele diz Maria, ele chama e ela reconhece a sua voz. Será que nesta manhã você reconhece a voz do Todo-Poderoso? O Senhor, Ele fala com você. O Senhor fala com você nesta manhã. Ele te chama. Onde você está? Será que você entrou dentro de uma caverna e você não quer sair mais dessa caverna? E você só quer continuar chorando? Quando o Senhor te chama, sai da caverna. O Senhor te chama, sai dessa tenda. Olha para o céu. Vê se você pode contar as estrelas. Vê se você pode contar as areias do mar. O Senhor quer chamar essa igreja hoje para ampliar a visão. O Senhor te chama para enxergar a sua situação de uma outra forma. Muitas vezes só conseguimos enxergar daquela maneira, por um ângulo, quando na verdade o Senhor quer nos mostrar de uma outra forma. O Senhor quer nos ensinar, quer nos tratar, quer nos mostrar: eu estou neste lugar, eu estou com você. E Maria não conseguiu enxergar Jesus, mas ela conseguiu reconhecer a sua voz. A palavra de Deus diz: nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Muitas vezes a nossa ansiedade, ela nos atrapalha de avançar na nossa fé. Somos ansiosos, né? Não esperamos acontecer. E nós vivemos numa geração onde a ansiedade, ela está cada dia mais grave. Ela tem sido a doença do século. É uma ansiedade para tudo. E nós precisamos ter esse fruto do Espírito. Precisamos aprender a esperar em Deus, esperar no Senhor. A palavra fala em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, ou seja, agradecendo a Ele. Será que nós já paramos para orar? Será que você tem chorado? Mas será que você tem colocado diante de Deus a sua dor, a sua necessidade? Não fale isso daqui porque eu não tenho experiência. Eu falo isso daqui porque eu falo para mim. São coisas que eu vivo de colocar diante de Deus. Quantas vezes eu e meu marido, minha família, nós vivemos de fé. Nós temos vivido a cada dia rompendo em fé. E quantas vezes nós não sabemos como será o nosso futuro. Mas o Senhor diz: coloca tudo nas minhas mãos. Né? Vou dizer para vocês, algumas pessoas já sabem desse testemunho. Mas certa vez, o Senhor me abençoou com um carro. Algumas pessoas já sabem do testemunho. Mas quando foi, eu não sei se foi no início desse ano, o carro deu problema. E então ele teve um problema ao ponto de meu esposo não conseguir nem colocar ele dentro da garagem. Ele falou: vou colocar ele dentro da garagem, já que a gente não está conseguindo andar com ele. Vou colocar dentro da garagem, para não ficar aqui fora. E até para colocar ele dentro da garagem, estava difícil, ele estava parando, estava morrendo com problema. E ele falou: eu vou ver como que nós vamos fazer, Cristiane. E aí, né, os mecânicos, é o motor que está batendo, e eu só falando com Deus, né? E meu esposo: isso vai dar um bom dinheiro, nós não vamos poder consertar tão cedo, esse carro vai ficar parado. E eu já agoniada já: não, Senhor, isso não pode. E aquele carro ficou parado mais ou menos um mês ali dentro daquela garagem. Teve um dia que eu fiquei chateada. E eu falei: Senhor, peraí, o Senhor me deu esse carro, não é para ele ficar parado aqui não. Deus, faça algo acontecer. Tu és poderoso, tu és Deus até para consertar o carro.
tu és um mecânico. E eu comecei a orar, uma oração meio doida, sabe? Às vezes a gente tem que ser meio doido, meu esposo sabe. Eu comecei a ficar meio doida naquele dia. E eu comecei a fazer uma oração meio maluca. E eu falei, Senhor... Aí meu esposo começou a dizer o que tinha o carro e tal. E eu comecei a falar, Senhor, conserta esse carro aí. E o Júnior, não, amanhã segunda-feira eu vou lá levar para ver quanto que vai dar. Falei, tudo bem, leva sim, tá. E orando, Senhor, faz algo acontecer nesse carro, Deus. Toca nesse carro. Nós não vamos gastar 1 centavo nesse carro, Senhor. Deus, só se for um propósito. Aí o Senhor também traz um pix para poder consertar. Deus, faz o milagre. E eu comecei a orar a Deus, uma oração doida, maluca, né? E dei de maluca e comecei a falar com Deus. E quando foi no outro dia, meu esposo falou, Cristiane, vou levar o carro no sininho, estou até com medo, acho que eu vou pedir o seguro para levar um guindaste e tal. Não, amor, vai dar certo. Vai que vai dar certo, meu amor, vai lá, leva o carro. E quando ele tira o carro da garagem, ele disse, esse carro está estranho. Está parecendo que ele está bom. E ele está começando a andar. Daqui a pouco ele, o que aconteceu com esse carro? E ele começa a pisar no carro e ele diz, esse carro está bom? Como assim que esse carro está bom? Se esse carro não conseguia entrar dentro da garagem. E ele começou a falar, não é possível. E ele começou a pisar no carro. E o carro estava maravilhoso. E quando ele chegou no mecânico, tinha uma fila. E ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa fila? Se esse carro está bom, eu vou falar o que para ele? Eu vou passar vergonha? Eu vou embora para casa. E ele deu meia volta, voltou para casa. E ele falou, Cristiane, eu não sei o que aconteceu, mas o carro está bom. Eu sei o que aconteceu. Meu esposo está aqui. Meu esposo está aqui, não me deixa mentir. É verdade, amor? Deus fez. Ele faz do jeito que ele quiser. Se ele quisesse botar um pix, um mecânico, ele colocaria. Mas ele quis fazer dessa forma para mostrar, para fazer algo comigo. Para que a minha fé, para dizer, eu estou aqui com você. Não importa, né? Não importa, mas eu estou aqui. E eu faço do jeito que eu quiser, na hora que eu quero. É necessário apenas crer, né? E foi o que aconteceu. Então, em todas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela sua. Gente, eu poderia falar tantos outros testemunhos malucos, mas eu vou deixar para outro dia, sabe? De vez em quando eu faço umas orações. Já tive oração de máquina de lavar. Vai consertando essa máquina, oh, aleluia! Máquina ressuscitou. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Do jeito que Ele quiser. Teve tempos que Ele me deu uma nova. Mas teve tempos que Ele quis consertar. O anjo do conserto veio e consertou. Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso dessa máquina. Eu tenho roupa para lavar. Eu tenho compromissos. Deus faz algo acontecer. E a máquina começou a funcionar. Deus, Ele... Geladeira, gente, é tantos testemunhos. Deus, Ele faz na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E outras vezes, pastor, outras vezes Deus enviou recurso. Deus enviou da maneira que Ele quiser. Outras vezes, a pessoa para consertar. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele mandou o maná do céu. Ele fez a água sair da rocha. Ele traz, né, fontes no meio dos vales. Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele é soberano. Ele é criador. Ele é Senhor. Ele governa sobre o universo. Então, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nós temos que dar toda graça, toda glória, toda honra para o nosso Deus. Maria não percebeu, mas o mestre estava falando com ela. E quantas vezes não percebemos e o mestre está falando conosco? O mestre está falando com você agora aqui, nesse momento.
E talvez o teu olhar está tão embaçado de choro, de momentos de angústia, que você não consegue ouvir, não consegue enxergar. Mas o Senhor está falando com você nesta manhã. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7:11: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus, Ele tem coisas boas para nos dar. Certa vez eu estava em um desses montes da vida e eu estava precisando de algo que era tão simples para algumas pessoas, mas para mim era algo tão difícil de acontecer, né? Eu me lembro que eu estava morando numa casa, eu precisava ir para uma outra casa e eu precisava que Deus fizesse um milagre. Eu precisava de uma intervenção divina na minha vida. E eu falei para Deus, e eu me lembro que Deus me deu exatamente esse versículo: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. E Deus falou isso ao meu coração. Muitas vezes estamos chorando, mas a gente chora, mas não pede, mas não fala com Deus, não entrega, não reconhece que Ele está ali conosco. Porque já viu aquela pessoa quando está chorando e você fala, né? Me escuta, você não está me escutando. A pessoa não quer parar de chorar. Me escuta, eu estou falando com você. Assim era o mestre com Maria. Maria, até que ela falou: mestre, é o Senhor. E então nesse momento em que eu estava um desses montes da vida, e eu precisava de algo, de uma casa maior. Na época a Manu era pequena. E eu falei: Deus, eu preciso de uma casa com quintal, uma casa maior, porque a Manu já está crescendo. E eu falei para Deus: Deus, eu quero continuar morando. Eu morava numa avenida. Eu falei: eu quero continuar morando nessa avenida. Só que eu preciso de uma casa agora com quintal, Senhor. E eu comecei a falar com Deus. E eu me lembro que uma vizinha, eu tinha ido lá na casa daquela mulher e eu fui orar na casa dela. E eu falei para ela assim, eu falei assim: nossa, essa casa é a única casa que tem um quintal. E eu falei assim: ó, ela falou assim: sua casa é alugada? Ela falou assim: sim. Aí eu falei assim: ó, no dia que tu mudar, tu me avisa que eu vou mudar para essa casa. Falei para ela. Os anos se passaram. E quando ela foi mudar, ela, falou nada comigo, porque ela separou aquela casa para uma amiga dela. E então, mas quando Deus quer fazer, Deus faz. E aí uma outra vizinha foi lá na minha porta, bateu e falou assim: Cristiane, a fulana de tal mudou. Por que você não fala com a outra pessoa? Eu nem sabia quem era o proprietário. Fala, me deu o telefone, fala com essa pessoa aqui, para que você vá lá e alugue aquela casa. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, ela veio na minha casa, me deu o telefone. Eu falei: isso só pode ser algo da parte de Deus. E Deus falou: você não estava pedindo? Eu te dou. Então, quando Deus pede algo, eu falei: Deus, então o Senhor faz a obra completa, né? E quando eu cheguei naquela casa, o valor não era um valor que eu podia pagar, né? E eu falei: meu Deus, esse valor não está dentro. Mas Deus, Ele faz as coisas certas. E então eu falei para o meu esposo: vamos lá olhar para aquela casa. Vamos lá olhar aquela casa. E ele: não vou olhar essa casa não. Eu falei: só vai, só entra. Se você achar que é de Deus, ela vai ser nossa. Se você não achar que não é de Deus, tudo bem, não se fala mais nesse assunto. E ele falou: tudo bem, eu só vou. Tudo bem, era vizinha, né? Então ele foi e entrou. Quando ele entrou naquela casa, ele gostou e ele achou que era de Deus. Aí eu tinha falado para ele em casa: você fala o valor que você quer pagar. Ele: mas como assim, Cristiane? Se ele aceitar, é de Deus. Se ele não aceitar, ok, ninguém fala mais nada. E então ele chegou, entrou naquela casa, ele falou: poxa, essa casa é de Deus. E ele chegou para o proprietário e falou: eu posso pagar tanto.
dessa forma. E ali o proprietário falou, ok, a casa é sua, né? Então, assim, as coisas de Deus, Ele prepara antes e depois acontecem. Naquele momento que eu estava falando com Deus, pedindo ao Senhor, colocando a minha necessidade, o Senhor falou, vocês dão coisas boas para os seus filhos, como eu também não farei coisas boas para os meus filhos? Deus, Ele tem coisas boas para liberar sobre a sua vida. Então, nós precisamos aprender. Ele se importa com as suas lágrimas. Ele está olhando as suas lágrimas. Certa vez uma missionária chegou para mim e disse, olha, o Senhor está enxergando e está vendo as suas lágrimas. E as suas lágrimas, cada lágrima que você está derramando, o Senhor está colocando no odre, né? E aquela missionária falou e eu recebi aquela palavra, né? E ali naquele tempo nós estávamos morando ali dentro da igreja. E eu recebi aquela palavra. E essa palavra se encontra lá em Salmo 56, 6. Diz assim, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Jesus, Ele quer colocar suas lágrimas no odre dele. Sabe, o nosso choro não é para ser desperdiçado. Nós não podemos chorar por chorar. Se chorar, como diz a irmã Cassiane, chora nos pés do Senhor. Chora diante de Deus. Maria estava chorando. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Ela recebeu a ressurreição. Ela foi anunciar as boas novas. Ela foi anunciar que Ele está vivo. Cristo está vivo. Jesus está neste lugar. Ele fala contigo nesta manhã. E por que tu ainda choras? Deixa Ele enxugar as suas lágrimas. Deixa Ele te levantar nesta manhã. Você é capaz. Amém? Você é capaz de se levantar desse tempo de choro e viver um tempo com Deus, uma nova vida, e viver uma nova fase, uma fase de milagres, uma fase de ressurreição dos seus sonhos. Amém? Se coloque de pé nesta manhã em nome de Jesus.